Aqui estamos para mais um programa Conta-me, mais um que me dá um imenso gosto e prazer de o fazer, mas também um sentido de responsabilidade, porque quero, através deste programa, dar a conhecer um pouco mais o atual Secretário de Estado das Comunidades, Dr. Emílio Sousa. Queremos conhecer um pouco melhor este homem, este pai, marido, e antes de ir à parte mais política e também o profissional e autarca que foi, e agradecer-lhe por estar aqui entre nós e dar-nos a oportunidade de partilhar esta história de vida com todos nós. Sr. Secretário, muito obrigada, seja bem-vindo a este lado e a esta costa dos Estados Unidos. Muito bom dia, muito obrigado. Para me apresentar, naturalmente, o meu nome é Emílio Sousa, sou natural e residente em Santa Maria da Feira, agora estou em Lisboa por inerência de funções, sou casado, com 3 filhos. Mas com essa inerência de funções passa mais tempo em Lisboa do que agora em Santa Maria da Feira. Infelizmente, a minha família sofre um bocadinho com isto, porque eu vou ao fim de semana, e nem sempre, como é o caso, porque a minha missão implica muita viagem e isso obriga-me a estar fora. E quando são deslocações mais longas, tenho que aproveitar ao máximo essas deslocações, é o caso desta visita que estou a fazer aos Estados Unidos, para chegar o mais possível às nossas comunidades. Mas, antes de chegar às nossas comunidades, quem é o Emílio Sousa? Já começa Sousa, bem, porque o Sousa é um nome importante. Sou de Fiéis, Santa Maria da Feira, que é um município no norte de Portugal, perto do Porto. Pertence à área metropolitana do Porto, embora seja do distrito de Aveiro. Como disse, sou casado, tenho 3 filhos, vivo lá em Fiéis, em Santa Maria da Feira. Sou filho de imigrantes. Os meus pais emigraram quando eu tinha... O meu pai quando eu tinha 5 anos e a minha mãe quando eu tinha 6. Foram imigrantes para a França. É muito comum nos nossos portugueses. Depois os meus irmãos também foram. Tenho toda a família de sangue imigrada. O único que ficou em Portugal fui eu, porque na altura, quando os meus irmãos decidiram emigrar, eu já estava a acabar o liceu, já estava a estudar, já tinha a minha vida relativamente organizada e quis ficar em Portugal com a minha avó. Esta é um bocadinho a sina de nós portugueses. Hoje tenho toda a família em França, tenho família em Inglaterra, na Suíça, no Brasil, que não sei onde está. O meu avô foi imigrante na Venezuela. Portanto, sou um bocadinho filho daquela diáspora que imigrou nos anos 60 e 70 para ter melhores condições económicas. Eu costumo contar este episódio. Os meus pais saíram para fazer uma casa em Portugal, para que os filhos pudessem estudar e um dia regressar a Portugal. Tiveram sucesso, fizeram uma casa em Portugal, está lá. Os 3 filhos estudaram, todos, e o regresso a Portugal alterou-se, porque entretanto todos os meus sobrinhos e os meus irmãos têm a vida deles em França, já nasceram lá, e os netos condicionam sempre o regresso a Portugal. Portanto, continuo em França. Profissionalmente fui secretário-geral numa empresa de água e de saneamento. O seu secretário é muito despachado. Nós temos que ir por partes, porque eu já vou à parte profissional. Estou ao seu cuidado. Quero saber o que é este menino criado pelos avós e não pelos pais. Pela minha avó. Pais guarda da sua avó. A minha avó era mãe solteira, era uma senhora extraordinária, uma mulher de luta, de guerra. Tinha nascido em 1916, passou pela Segunda Guerra Mundial. Ela às vezes ainda se lembrava da gripe que matou uma grande parte da população em 1920, quando ela era pequenita. Ela contava-me esses episódios, mas era uma mulher notável, fora de série. Foi ela que me educou, foi ela que me criou. Obrigava-me a estudar. Quando eu tinha os meus livros de banda desenhada, os livros de cowboys, como nós chamávamos na altura, ela estava sempre em cima de mim, mas eu depois enganava, eu fazia ali uns truques para continuar a ler os livros e acompanhava-me, ia ver se eu ia para a escola. Foi uma mulher extraordinária, fantástica. Mãe, pai, amiga, moldou mesmo a minha vida. Eu ainda hoje, quando me recordo dela, e nós naquelas idades somos sempre um bocadinho traquinas, mas ela foi uma mulher de armas notável. Os seus irmãos foram criados com os seus pais em França? Os meus irmãos também foram criados, porque eu tinha 6 anos quando a minha mãe foi, o meu irmão tinha 1 ano e pouco, e o outro meu irmão nasceu já depois, e ficámos todos com a minha avó. Ela criou-nos aos 3. Quando eles resolveram ir para a França, um já tinha 14 anos, o outro tinha 11, portanto, mas ela criou-nos aos 3, até essa idade, e a mim até casar. Eu, quando me casei, ainda vivia com a minha avó. Porquê é que não emigrou como os seus irmãos?
Eu já era, quando eles decidiram emigrar, quando os meus pais os levaram, e a questão também se pôs em relação a mim, eu já estava, na altura, com 17 anos, se a memória não me falha, já tinha o liceu concluído, já estava muito inserido na vida comunitária, já não era atrativo para mim, que preferi ficar em Portugal. Os meus irmãos quiseram emigrar, eu preferi ficar em Portugal. Foi uma boa opção, porque se tivéssemos emigrado todos, provavelmente hoje ninguém regressaria a Portugal. E o facto de eu estar em Portugal é um incentivo para os meus irmãos virem de férias, tem sempre lá alguém a quem visitar, a minha mãe, o meu pai já faleceu, a minha mãe vem sempre, quando ela está cá eu vou sempre que posso à casa dela. Portanto, eu sou o incentivo para eles voltarem a Portugal. Aquele elo de ligação. Este jovem traquinas, criado por a avó, como é que se portou até decidir constituir família? Foi um bom jovem? Foi um bom cidadão? Fiz as minhas traquinices, mas muitas vezes nas férias até ia trabalhar. Como tinha os meus pais em França, fiz aquele turismo nas férias grandes. Nós chegávamos a ter férias de 3 meses, às vezes 4, depois de 25 de Abril. Eu fui para lá apanhar maçã, uma vez até fui trabalhar para servente de trolha na construção civil em Paris, mas foi experiência muito boa. Por um lado aprendi a falar francês com muita facilidade, e por outro lado ganhei dinheiro, comprei uma moto quando fiz 18 anos, com o meu dinheiro, uma 125, tirei a carta. Era um jovem como os da minha época. Tínhamos as nossas discotecas em casa, fazíamos aqueles bailes de garagem. Casei muito cedo, casei quando conheci a minha mulher, casámos. Já ia perguntar como é que conheci a sua mulher. Olha, conhecia-me, eu estava a acabar o curso em Coimbra, estava a estar em Coimbra, ela fazia parte de um grupo de amigos, de meus amigos, e quando eu vinha ao fim de semana ia ter com eles um cafezinho onde eles estavam todos, e ela também estava a estudar, e íamos todos lá ter uns com os outros. Eu ia ter com os meus amigos e os meus amigos faziam parte do grupo delas. Foi aí que eu a conheci. Como amigos mesmo, não foi logo um namoro à primeira vista, não. Começámos a conversar como amigos, conversas muito adultas, e a certa altura, de facto, percebemos que gostávamos muito um do outro e resolvemos casar. Casei-me com 24 anos, muito jovem. Muito jovem, não é assim tão jovem. Mas na época, hoje ninguém casa, agora já se casa só aos 30, 40, mas na altura era muito jovem. E começou logo a seguir a este casamento, começaram a vir os frutos. 3 filhos. O meu filho mais velho nasceu passado 1 ano e 3 meses. Eu com 30 anos já tinha 3 filhos. Portanto, foi um rapaz e 2 raparigas. Constituímos família. Foi duro no início, porque ter 3 filhos assim seguidos, e numa altura que estávamos a iniciar as nossas carreiras profissionais, eu estava a iniciar a minha carreira profissional, a minha mulher também, trabalhávamos no duro os dois, deixávamos as crianças no infantário, e à noite muitas vezes ainda íamos fazer um trabalhozinho extra, que nós somos de uma zona muito industrial, em Santa Maria da Feira, da cortiça, das rolhas, e tínhamos lá um trabalho de cortar rolhas. Depois deitámos as crianças no quarto e íamos os dois cortar rolhas para fazer mais algum dinheiro para ajudar o orçamento familiar. Como é que o doutor se caracteriza como pai? Acho que fui um bom pai, sou muito presente, procurei dar sempre tudo aos meus filhos, eu e a minha mulher. Todos eles são licenciados, 2 engenheiros civis e uma advogada. Todos eles penso que tiveram uma infância, não foi uma infância com excessos, mas foi uma infância com tudo o que era necessário. Aprenderam todos música, nós fizemos esse grande esforço, porque era pago. Todos eles tocam um instrumento, o meu filho toca violino, a minha filha toca violoncelo, a Rita, e a Mafalda toca flauta transversal. Portanto, temos-lhe uma formação muito eclética. São jovens muito bem integrados, têm a sua vida própria, altamente qualificada. Já têm 2 netos também, um da minha filha e um do meu filho, que são uma alegria. Eu vejo-os muito pouco, gostava de os ver mais. Mas vai ver, até lá vai ter ainda muito para fazer. O seu secretário, e eu só tive a oportunidade de o conhecer pessoalmente há um dia, e foi isso que também mais me impressionou também assim, foi dizer que antes de entrar na política ou decidir filiar-se ao partido, tinha uma vida profissional. O que é que fez, o que é que foi este profissional antes de decidir ser político? Eu sou do PSD. Sempre fui simpatizante do PSD, mas não era militante, só me tornei militante já muito depois de estar casado, mas tinha a minha simpatia partidária, foi sempre com o partido. Mas eu sempre entendi que só devia entrar
na política depois de ter a minha vida pessoal devidamente estruturada e organizada. Por isso eu primeiro trabalhei, porque era preciso ter uma casa, era preciso criar os filhos, e só entrei na política já com 44, já ia fazer 45 anos. A minha atividade, a minha área de gestão, administração pública, fui técnico numa empresa municipal de água e saneamento, fui secretário-geral dessa empresa em Vila Nova de Gaia, as Águas de Gaia, e na altura fizemos um grande trabalho. Ao tempo era o Dr. Filipe Menezes, era presidente, que agora é outra vez, e com o professor Poços Martins fizemos coisas notáveis. Para além de todo o abastecimento de água, tratamento dos esgotos, nós fizemos uma campanha intensa de despoluição dos rios, de limpeza das praias, fizemos passadiços, fizemos coisas muito giras. E o trabalho foi tão bom que tornei-me bastante conhecido nessas tarefas, que depois o presidente da Câmara de Santa Maria da Feira convidou-me para integrar a sua equipa, porque a feira tinha um grave problema de abastecimento de água e de esgotos. Os esgotos corriam pelas valetas, a céu aberto. Era algo que era inconcebível para os tempos atuais. E o senhor presidente, na altura, convidou-me para integrar a equipa como vereador, e depois fui vice-presidente. Eu dei conta do recado. Andei ali durante 8 anos a esburacar estradas, a fazer hectares, a fazer reservatórios de água, condutas, que é um trabalho que muitas vezes não é devidamente valorizado do ponto de vista eleitoral, mas eu filo. Deixei as estradas todas escavacadas, porque era preciso fazer isso, mas correu muito bem. O partido, nessa altura, convidou-me para ser o candidato à Câmara, e assim foi. Quais foram os momentos para si mais marcantes dessa vida como presidente de Câmara em Santa Maria da Feira? Eu assumi presidente de Câmara, ganhei as eleições em 2013, tive 3 maiorias absolutas. Na altura, quando fui eleito a primeira vez, eu já vinha do anterior executivo, o maior desafio era o desemprego. Estávamos em plena gestão da Troika, em 2013, nós tínhamos um desemprego brutal, mais de 15% da população desempregada. A nossa região é muito industrial, e os territórios onde há muita atividade industrial, produção de bens, nas grandes crises, são os que sofrem mais. Cidades onde exista mais funcionalismo público não sofrem tanto. Quando são zonas industriais, como era a minha zona, sofremos muito. Eu recordo-me que só 2 fábricas que na altura encerraram, 2 fábricas de calçado, foram 2.000 pessoas do desemprego de um dia para o outro. Eu tinha na altura 10.641 pessoas desempregadas, e esse foi o meu grande desafio enquanto Presidente de Câmara, porque eu entendia que tinha que resolver o problema do desemprego. Eu tinha até uma máxima que eu usava muitas vezes nas minhas intervenções, que era: se eu tiver toda a gente empregada, tenho 90% dos problemas sociais resolvidos. E assim tenho muito mais espaço para me dedicar aos outros 10%, que são os mais velhos, os doentes, aqueles que por alguma razão não conseguem suprir a sua vida. E consegui. Eu fui pelo mundo, eu fui à França, à Suíça, ao Brasil, procurar investimento. Eu levava sempre comigo empresários para também incentivar as nossas empresas a exportar, e consegui, passado 3 anos mais ou menos, eu consegui o pleno emprego. Eu trouxe investimento da moda, da alta relojoaria, das joias, do luxo, Chanel, Multicuir, Louis Vuitton. Hoje têm grandes empresas lá no território. A última que eu consegui trazer foi até a fábrica da Lufthansa para fazer a reparação de peças dos aviões. Portanto, eu fiz um trabalho muito grande, que ao fim de 2, 3 anos nós já estávamos com pleno emprego, e até com falta de mão de obra para alguns setores. Portanto, temos lá 40 e tal zonas industriais, construí 2 grandes zonas industriais, o mais moderno que existe, com boas ruas, estacionamento, com toda a infraestrutura que é necessária uma zona industrial, a rede de internet, a rede de água, a rede elétrica, tudo que se deve ter. Acho que tive muito sucesso, tanto que hoje o território, apesar de grande, os terrenos que inicialmente nós vendíamos a 25, 30 euros o metro quadrado para a indústria, com isenção de impostos, hoje, entre privados, que aquilo foi tudo vendido muito rapidamente, já são transacionados a 100 e tal euros, 170 euros. Há dias houve lá uma transação a 170 euros que eu até fiquei muito, muito admirado, porque é um número exagerado, em minha opinião. A Moloflex hoje mudou para lá todas as instalações. São N empresas, e hoje o território tem pleno emprego e até tem que importar mão de obra muitas vezes. Isto, do meu ponto de vista, do meu lado de economista, quando nós
temos pleno emprego, a tendência é para os salários subirem. Sempre foi o meu objetivo. Nós em Portugal temos um grande drama que é os salários ainda são muito baixos. Hoje viver em Portugal um jovem que queira autonomizar-se, que precise de arrendar uma casa, ou construir, ou comprar, os salários são muito baixos, não é possível. Portanto, nós temos este novo desafio em Portugal, que é aumentar o rendimento das famílias, das pessoas, para que elas possam autonomizar-se. Este é o grande desafio. E eu pensava, se eu tiver toda a gente empregada, os salários vão subir. É a lei da oferta e da procura. Porque se alguém precisar de um empregado, vai ter que ir buscá-lo ao outro lado e vai ter que lhe pagar mais. Ou mais salário, ou vai ter que lhe dar um carro, ou vai ter que pagar a creche dos filhos, ou o ginásio, que também se usa muito. Portanto, esse é um processo que neste momento está em curso em Portugal e que eu espero que venha a ter sucesso. Mas este foi o grande desafio. A par disso, fizemos escolas novas para toda a gente. Na área da saúde, que as câmaras na altura não tinham intervenção, eu fui o primeiro a intervir. Hoje em Santa Maria da Feira, todas as pessoas têm médico de família e enfermeiro de família. Somos os que temos os melhores indicadores de saúde em Portugal. Temos o Hospital Central, que eu próprio, na altura, queríamos a ampliação para termos a resposta em saúde mental. E eu consegui comprar um terreno porque o Ministério andava ali embrulhado. Há 2 anos não comprava. Eu disse à Ministra da Saúde na altura: não tem problema, eu compro o terreno, que era a única hipótese que tínhamos de ampliar o hospital, e quando você tiver o dinheiro do orçamento, eu vendo-lhe exatamente pelo mesmo preço que comprei. E foi. Foi um bom negócio. Foi. Comprei o terreno, pagámos tudo. Quando a senhora Ministra me disse: eu já tenho dinheiro para ir comprar, então vamos passá-lo para o Ministério da Saúde. A obra já deve ter arrancado, se não arrancou está em breve. Portanto, tivemos esta preocupação com os cuidados de saúde. Na área social, nós temos programas completamente inovadores em Portugal. Por exemplo, vou dar o exemplo do Movimento do Bem-Estar. Isto o que é? Nós temos professores que vão às aldeias 2 vezes por semana fazer ginástica com os mais velhos, para tirá-los de casa. Temos outro programa para os mais velhos, que é o Emiliar, com o arroba do e-mail, onde ensinamos os mais velhos a mandar um e-mail, a mexer no computador, a mexer no telemóvel, porque muitas vezes as pessoas mais velhas têm dificuldade. Eu vejo a minha mãe recusa-se quase a mexer no telemóvel, e nós temos este programa de ensinar aos mais velhos, porque hoje o e-mail é preciso para tudo, hoje mexer no telemóvel é preciso saber mexer no telemóvel. Portanto, nós fizemos ali muitas coisas, apostei na cultura, que muitas vezes as pessoas acham que o investimento, a despesa que nós temos com cultura, que é desperdício. Não é. Eu tinha mais uma frase, eu tinha 3 ou 4 máximas. Uma delas era esta, que o investimento, a despesa com cultura não é custo, é investimento. Hoje Santa Maria da Feira tem a maior recriação histórica da Península Ibérica e até talvez da Europa, que é a viagem medieval, que é sempre ali no início de agosto. Vai começar agora em dezembro, costuma começar ali no dia 1, Berlim, que é um festival de Natal na Quinta do Castelo. A feira tem um dos mais bonitos, e para mim é o mais bonito, mas isto é sempre relativo. O castelo, e à volta do castelo tem uma grande quinta, uma grande floresta, aquilo é lindíssimo. Nós fazemos lá o Berlim, que é o festival de Natal. Temos em maio os espetáculos de artes de rua, durante 4 dias, que vêm companhias de todo o mundo fazer espetáculos na rua. Temos as Fogaceiras, que é o nosso feriado tradicional, feriado municipal, e que transformamos também o mês de janeiro num mês de cultura, associado à festa das Fogaceiras. E ainda temos a Semana Santa, na Páscoa, em que recriamos a Paixão de Cristo. Portanto, fizemos uma grande aposta em setores cruciais. Apoiei coisas que eu agora, à medida que vou falando, vou-me lembrando. Por exemplo, nós temos 20 e tal clubes de futebol lá no território. Eu apoio, todos eles tinham os campos, quase todos, só havia um que não tinha, os campos em terra ainda, pelado, como nós chamamos. Eu desafiei-os a pôr pisos sintéticos, apoiámos todos, hoje praticamente toda a gente, todos têm um campo sintético, a Câmara pagou. Nós podemos ver aqui que o nosso senhor secretário fica mesmo empolgado e acho que foi este grande projeto local, sendo este autarca que abrangeu essas várias áreas, que talvez lhe tenha dado o salto para nós irmos às comunidades, porque eu poderia ficar aqui todo o dia a falar com o secretário. Ficava, porque eu à medida que vou falando, vou-me lembrando. Eu fui pioneiro em Portugal de construção de passadiços. Primeiro em Vila Nova de Gaia, nós construímos na altura com o professor Poços Martins um passadiço em madeira de 15 km. No meu território, hoje já tenho vários passadiços. Na minha terra, que eu sou de Fiéis, já temos um passadiço com 8 km, com um único objetivo, para além de lúdico, de lazer. Eu dizia às pessoas nas minhas campanhas: eu quero que quando vocês forem ao médico, ele vos receite umas sapatilhas e não medicamentos, porque nós portugueses temos graves problemas de saúde a partir dos 70 anos. Enquanto que em Portugal
As pessoas reformam-se aos 65 anos. Têm mais 5 anos com qualidade de vida sem precisar de muitos cuidados médicos ou de farmácia. Os nórdicos têm mais 15, vão até aos 80, com boa qualidade de vida. Isto dá uma grande autonomia, porque quando nós envelhecemos, os filhos já muitas vezes não podem tomar conta de nós. Se nós tivermos autonomia, ainda vamos estando por casa e vamos cuidando de nós próprios. Se formos logo muito doentes, vamos ter que ir para um lar. É quase um fim de vida. Muitas vezes a vida num lar já não é aquela vida livre, disponível. E eu queria ganhar estes 10 anos que nós tínhamos a menos que os nórdicos. E eu dizia às pessoas, quero-vos a caminhar todos os dias no passadiço, a apanhar ar, a fazer exercício físico, a comer bem. E acho que consegui. É um bom conselho. É um bom conselho. Acho que consegui. Daí que tenhamos que fazer este pequeno intervalo. Eu próprio também faço isso. E vamos fazer esta caminhada. Se você gostaria de ser um convidado no Conta-me, entre em contato connosco através do nosso site www.contame.com. Adoraríamos ouvir a sua história. Voltamos já, depois destas mensagens.